deixei para fazer a palavra um pouco mais tarde, porque muita gente não estava podendo mais cedo, né? Mesmo que fique gravado, é bom ter alguém acompanhando ao vivo, né? Então hoje nós estamos aqui no quinto dia, né, da jornada de 30 dias de jejum e oração pré-avivamento, né? Porque no dia 23, dia 22 a gente termina o jejum, dia 23 começa o nosso encontro de avivamento, aqui no centro do Brasil todo, né? Acontecendo no Centro-Oeste, em Goiânia. Então, a gente está fazendo a abertura, né? Uma oração da manhã e uma oração à noite. Então, eu vou falar aqui hoje de manhã sobre o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus, né? Então, o que nós devemos nos atentar? Nós devemos estar atentos ao fato de que somente a prática dos rituais religiosos não é o suficiente para Deus. Nós devemos lembrar que Deus rejeitou a oferta de Caim, né? Temos que ficar atento a isso. Por quê? Caim tinha um caminho de maldade, mas mesmo assim ele levou para Deus a sua oferta achando que conquistava o favor de Deus com o seu presente. Mas ele não se atentou, ele não sabia que Deus, antes de olhar para a nossa prática religiosa, Deus olha para nós, para dentro de nós, para o mais íntimo do nosso ser, né? E se ele não encontrar em nós o que ele deseja, a nossa prática é em vão. A nossa devoção é nada. A nossa religiosidade que nós oferecemos a ele é rejeitada, é lixo. Né? Ele rejeita tudo o que fazemos para ele se não for da forma correta. Por isso, nós precisamos dar ouvido a Deus e a esta palavra, porque nós podemos ser pessoas extremamente envolvidas com o corpo de Cristo, como servindo a Deus, né, com as nossas práticas religiosas, e assim, com muita devoção, e mesmo assim estarmos desagradando a Deus. Então, a gente tem que estar atento a esse fato, né? A gente vê igrejas que tiveram aí milhares de membros e que hoje nem existem mais. Por quê? Porque Deus não estava ali, Deus não estava se agradando das coisas que estavam acontecendo ali, né? A gente vê aí pessoas famosas, igual aquela Flor de Lis, né, no que deu, então estavam ali dizendo que estava servindo a Deus, né? Jesus fala que naquele dia, né, do julgamento, muitos chegarão a ele e falarão: Senhor, mas nós não expulsamos demônio, nós não curamos, nós não evangelizamos, nós não enchemos templos enormes, luxuosos, em teu nome? E ele dirá: afasta de mim, porque não te conheço. Então, uma coisa que nós temos que clamar a Deus é: escreva o meu nome no livro da vida. Porque nada adianta a gente querer fazer muita coisa e não estar escrito no livro da vida, né? Então, a nossa obra na oração da tarde de ontem, eu deixei um versículo para vocês refletir, né? E o resumo dele é o seguinte: não adianta a gente fazer a obra se a gente não estiver agradando a Deus, se nós não estivermos sendo aceitos por Deus. Então, não vai resolver nada isso, né? Então, sobre o jejum que agrada a Deus, nós vamos ler aqui Isaías 58. E aqui eu não preciso, acabei de ler isso aqui, eu não preciso explicar mais nada. Aqui já diz tudo. Então, o capítulo 58 de Isaías começa assim: clama, né? Então Deus está falando para Isaías: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então aqui Deus já está dando um alarido aqui, né? Um alarme, né? Anunciar com voz de trombeta tá
na pior crise, né? Esse povo aqui tá. Aí o povo tá falando o seguinte, Isaías está falando que o povo fala isso. Todavia me procuram, né? Deus está falando. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Né? Por acaso esse povo é esse povo? Então, dizendo, né? Então o povo vem dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Então o povo está em pecado, está fazendo tudo que desagrada a Deus e ainda tem ousadia de fazer essas perguntas a Deus, né? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debate jejuais. Então Deus está falando aqui, falando, na verdade, olha o motivo que vocês têm jejuado, né? E para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então, eles estavam com o propósito deles, a intenção do coração estava desviada, né? Estava longe dos caminhos de Deus, não estava jejuando com o propósito correto, né? Porque tem isso também, né? Aí Deus vem questionando, né? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre o oprimido e despedaces todo o jugo? Então, primeiro Deus condena o jejum deles e agora Deus vem falando qual é o jejum que agrada a ele, né? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, né? Então que deixe de ser impiedoso, tenha piedade, né? Tire o jugo que vocês colocam para oprimir as pessoas. Deixes livre esse oprimido, né? Porque em Israel, eles aprenderam lá com os que subjugaram eles e criaram escravos, né? Na época aqui mesmo de, não sei se é Isaías ou outro profeta aqui, que a mulher fala, não, eu tenho o último farinha aqui e azeite para mim fazer um bolo para eu e meu menino comer, né? Por quê? Porque o marido morreu, deixou um monte de dívida e se ela não conseguisse pagar, o filho dela ia ser tomado como escravo para quitar a dívida. Então era um povo que estava cheio de opressão, né? Aprendeu com aqueles que os subjugaram e adotaram práticas, porque isso não é nada de Deus, né? Porventura não é também que repartas o teu pão para com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então Jesus também fala isso, né? Ele fala assim, naquele dia eu estava nu e me vestiste, eu estava com fome e me deste comer, eu estava preso e me visitaste. Então ele estava falando que tudo que nós fazemos para um necessitado, que nós fazemos para um irmão, ou que seja uma pessoa desconhecida, nós estamos fazendo para ele mesmo, né? Então, quando fizeres isso, né? Então aqui ele vem dando a receita, né? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, quando a gente vê um coração amoroso, um coração contrito, tivemos bondade, né? Mesmo que esse mundo hoje está caminhando para uma individualidade,
um só eu, né? Ninguém interessa por ninguém, ninguém dá nenhum bom dia. Então, nesse dia, né, acontecerá isso. A tua luz romperá como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que lindo isso, né? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se sentires no meio de ti o jugo, se tirares de ti, do meio de ti o jugo, o estenderdes do dedo e o falar iniquamente, né? Então ele está falando, tira do seu meio a opressão, né? O apontar do dedo, ou seja, a acusação, né? E a maneira de falar iniquamente. Hoje, como as pessoas têm falado iniquamente. É impressionante. Você sai na rua, vê as pessoas falando no WhatsApp, você pensa que é uma guerra, é todo lugar, é só briga, é só coisas iníquas, é só maldade, né? O coração das pessoas já maquina o mal. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia, né? Então a gente tem que ajudar as pessoas também a encontrar a Deus, né? E fartares a alma aflita, né? Quantas almas estão aflitas? Hoje a doença do século é síndromes, né? É síndrome disso, síndrome daquele, é um monte de coisas horríveis, né? Que o inimigo tem criado e aprisionado essas pessoas, né? Tem pessoas que não conseguem sair de casa, não conseguem abrir uma porta, não conseguem ficar no meio de uma multidão, né? Isso tudo, não vou dizer que não tem doença, mas a maioria dessas doenças é da alma, né? Então a tua luz nascerá nas trevas, né? Então Deus já me mostrou como que é uma pessoa em treva. Tudo é negro, tudo é morto, não há sequer milímetro de vida, né? Quando a pessoa está na treva. Então, quando as trevas é falta de luz, né? Então, as trevas é falta de Deus, é falta da presença de Jesus. Então, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então isso aqui, eu vou até ler de novo, é uma pessoa que está na presença de Deus, é uma pessoa que está conectada ao trono, é uma pessoa que tem Jesus como seu caminho, né? Que ele toma a sua cruz e sabe que ele tem uma jornada longa pela frente. Longa no sentido de vida natural, mas pequena em termos de vida espiritual, né? Porque a vida é eterna para aqueles que a buscam e a conquistam aqui em vida. Então vou ler. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, né? Você pode estar no lugar mais árido, mais sem vida, né? Que ali você será farto. E fortificará os teus ossos, né? Então você terá força, você terá saúde, né? E serás como um jardim regado. Como que é um jardim regado? Cheio de vida, de beleza, de alegria, né? Porque ali tá cheio de flores, tá cheio de todo tipo de vida, né? De beleza. E como um manancial, cujas águas nunca faltam, né? Um manancial é um rio, é um lugar cheio de água, né? E isso pode acontecer até no deserto. E os que te procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Olha que lindo, gente. Se desviares o teu pé do sábado, te fazeres a tua vontade, o meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, né? Então é seguir a vontade de Deus,
guardar um dia de descanso, né? Adorar o Deus nesse dia, né? Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então aqui ele está falando, a boca do Senhor o disse. Então Deus é fiel para cumprir todas as promessas, desde que você siga as diretrizes, né, do reino de Deus, né? Porque ninguém é obrigado a vir para o reino de Deus, mas ele tem diretrizes, tem lei, tem mandamentos, tem ordenanças, tem um monte de coisa que rege esse reino, né? Igual um país tem a sua constituição que rege esse país, né? Vamos embasar na Constituição Americana, que praticamente não mudou, né? Que a do Brasil tem tanto remendo, né? Tanta arbitrariedade que a gente não pode nem falar que temos uma Constituição. Veio uma ligação aqui, aí pausou aqui rapidamente, mas era só isso que eu queria falar. Então aqui você vai ler Isaías 58, de 1 a 14. E à tarde a gente volta, então vá lá, releia. O que eu não deu para explicar, procure, né? Tem muitos estudos sobre Isaías, principalmente esse, que fala sobre o jejum. Então esse é o jejum que agrada a Deus. Então resumindo, você tá com o coração correto, né? Não basta ter só um jejum, ficar sem comer, porque aí é dieta, né? Uma dieta forçada. Estar diante de Deus, na presença dele, mas com o coração correto, né? Não é um coração buscando o favor de Deus, mas é um coração de entrega verdadeira, né? De adoração em espírito e em verdade, né? Para que haja esse avivamento. Eu falei ontem que sem jejum e oração, disciplina, dedicação, não vai ter um avivamento interior, né? Porque Deus vai tocar na gente com a tua unção, com o teu poder, de acordo com o nosso coração. Então, se alguém tem raízes de amargura no coração, falta de perdão, e você não está conseguindo perdoar, peça a Deus para te ajudar. O Espírito Santo, me ajude. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Me ajude, que Ele vai te ajudar, porque tudo que nós pedimos em espírito e em verdade, Deus nos atende. Amém? Tenha um bom dia e fique com Deus. Obrigada aí, educador físico aí, Edu, né? Fique com Deus, tá bom? Você tem um bom dia de trabalho. Laura! Laura!
Laura! Esqueci de colocar aqui. Laura! Vem cá, Laura, eu tô te chamando, você não veio, sua mãe quer falar com você, vem cá. Sua mãe tava ligando aqui, ó, por isso que eu falei que não pode falar na hora da live, porque o celular tá dando pau, agora mesmo não vai prestar mais. Onde você tá indo, Laura? Nossa, eu esqueço de parar aqui, ó. Toda vez.